Todos sabem que o TEA ele tem vários sintomas, né? Várias comorbidades, como hiperatividade, como autoagressão, como agressão dos familiares, a heteroagressão, a inquietude, a ansiedade, distúrbios do sono. E por conta dessa sintomatologia, o tratamento é medicamentoso, né? Então, a gente vê que é feito através dos antipsicóticos atípicos, dos inibidores de recaptação de serotonina, dos ansiolíticos, dos estimulantes. Então, tem muito medicamento. Então, eu cito aqui para vocês uma lista bem rapidamente dos antipsicóticos, dos anticonvulsivantes, dos benzodiazepínicos, dos antidepressivos, dos antihipertensivos. Então, são 5 classes de medicamentos e muitas vezes a gente vê que as crianças apresentam todas as classes. Elas chegam, às vezes, com 10 anos usando um de cada categoria e isso é muito problemático pela interação medicamentosa e pelos efeitos adversos de cada um em especial e da combinação. E aí vem a pergunta, cannabis é importante para o autismo? Sim, a gente sabe já de estudos em ratinhos de laboratório. A causa mais frequente de autismo é uma alteração chamada X-frágil, que você pode fazer uma identificação genética e eles pegaram esses ratinhos, fizeram uma transformação, né? Fizeram os ratinhos com essa doença e eles foram lá e deram os fitocannabinoides para os ratinhos autistas e os ratinhos melhoraram no seu comportamento. Então, a gente já vê que no estudo com ratinhos é possível. E por quê? Isso para todos. Porque os fitocannabinoides, eles fazem uma neuroestabilização, eles têm a modulação do sistema neurológico, imunológico, e também ele ajuda na neuroinflamação. Então, os canabinoides, eles são efetivos no autismo, porque eles têm todas essas propriedades. Então, a gente nunca pode deixar de falar, eu sempre gosto de lembrar, do estudo do Carlini na década de 70, porque naquela ocasião, ele já dizia que era muito efetivo para epilepsia, e a gente sabe que 30% das crianças autistas são epiléticas. Então, a gente pode sim também sugerir os fitocannabinoides como droga de primeira linha, até pensando nas crianças que possam ter epilepsia e que a gente não consegue diagnosticar dentro desse espectro. Desde 2014, então já tem essa observação. Então, vocês vão ver lá no trabalho do Malcher, também tem um familiar autista, que ele já tinha feito esse artigo de revisão, e o Alisson Muotri também tinha feito a pesquisa em minicérebros, porque também ele tinha alguém da família com autismo. Então, todas as pessoas que querem estudar esse tema conseguiram observar. E essas pessoas já observaram até pela própria prática clínica, né? Vendo isso na sua própria família. Então, é muito importante que a gente tenha essa observação clínica e a gente parta para a pesquisa, porque as mães nos ensinam muito que foram efetivos para suas crianças e é por conta delas que muitos estudiosos foram atrás. Então, em 2017, lá em Israel, eles começaram a fazer essa avaliação, né? Um estudo clínico dessas crianças que eram acompanhadas por entidades, por mães guerreiras também lá, né? Isso é muito importante, porque as pessoas não conseguem ter uma visão cronológica de que como é efetivo. Então, em 2014, a gente já sabia, porque a gente já estava vivendo na pele, mas faltava ainda trabalhos que agora a gente já tem. Esse é um trabalho diferencial, ele foi feito em 2018, mas publicado em 2019, foi observado 188 crianças com TEA e eles entrevistaram crianças desde 5 até 20 anos, né, sendo que a maioria estava na adolescência. Eles consumiram 30% de CBD e 1,% de THC. Na média, eles usaram 79 miligramas ou um pouco mais, ou 4 a 3% de THC. Isso para a gente é muito importante, porque eles usaram alta dose. Nós temos aí um estudo muito, muito importante. Eles fizeram um acompanhamento de um mês, e em um mês eles viram que de 94% das crianças que continuaram sendo acompanhadas, quase 80% teve uma melhora significativa ou moderada. Então, para nós, clínicos, isso é muito importante. Nós temos hoje, então, um medicamento de 10 pacientes, 8 melhoram. Então, você tem, sim, uma medicação efetiva. A questão sempre é segurança. Então, 6 meses depois, eles fizeram uma avaliação e viram que isso se manteve. Então, ainda teve um grande aproveitamento. Então, 53,7%
17 teve uma melhora moderada e 30,1% uma melhora significativa. Então, se vocês somarem, vocês vão ver que 83% da população se beneficiou. Novamente, nós temos essa cifra alta de pessoas que se beneficiaram nesse estudo. Então, indicando que nós podemos sim utilizar. Ainda nesse estudo, eles fizeram uma avaliação e viram que 66% das pessoas tiveram melhora da qualidade de vida. E esse é um ponto muito importante, porque a melhora da qualidade de vida tem a ver com as crianças e também com as famílias, que é o mais importante. Porque assim a gente também vê toda a família afetada. Então, se um membro da família melhora, todos melhoram. Então, esse é um trabalho muito importante que vocês podem estar acompanhando. E aí eles viram efetivamente que as crianças melhoraram, tiveram aí poucos casos que tiveram efeitos colaterais. E os efeitos adversos foram muito pequenos, que foram sonolência, alteração de apetite. Então, é muito importante a gente reforçar. Temos hoje trabalho científico. Aqui é um outro trabalho científico, né, do Barshall e outros colegas, que avaliaram 53 crianças com uma idade de 4 a 22, média 11, e essas crianças também melhoraram efetivamente. Então, de novo, um outro estudo que sugere, né, que o canabidiol, o óleo rico em CBD, pode melhorar os sintomas da comorbidade do TEA. O ARAM, que é aquele primeiro trabalho, né, do estudo clínico, fez um outro trabalho agora, duplo cego, com 60 crianças, e novamente eles viram que as crianças melhoram. Então, a gente tem sim trabalhos muito importantes que mostram que as crianças melhoram da irritabilidade, melhoram do sono, melhoram muito do comportamento, e sim, tem efeitos colaterais, mas eles são pequenos, se a gente comparar com todos aqueles outros medicamentos que eu mostrei para vocês. O Barley também fez um trabalho mostrando, né, eles fizeram com óleo 20:1 e continuando daquele outro trabalho que eu já tinha comentado, 188. Eu acabei repetindo aqui o slide, desculpa. Aí chegamos num estudo brasileiro, né, um estudo clínico que avaliou 18 pacientes que receberam óleo importado de 20 cápsulas de 25 ou 50 miligramas, tinha muito pouquinho THC, a dose média eles usaram mais ou menos 4 miligramas por quilo de peso por dia, então uma criança com 20 quilos estaria recebendo 80 miligramas, então bastante. Tiveram só 3 de abandono por efeito colateral, mas 80% teve melhora e 80% reduziram medicação psiquiátrica. Então, a gente está mantendo ainda aquela mesma proporção, de 10 pacientes, 8 melhoram. Isso para a gente é muito importante. Podem falar que é efetivo para autismo. Outro trabalho que eu acho importante, esse do Aran, que eu quis deixar aqui para ficar bem claro, que eles fizeram a pesquisa deles, mas eles a compararam, além do placebo, eles colocaram um óleo mais artesanal e um óleo purificado. E apesar de estar ficando muito perto, né, 49% falou que teve um melhor importante versus 38% do óleo purificado, foi muito diferente do placebo. Então, provando que os fitocannabinoides são efetivos e o óleo artesanal é maior do que o óleo purificado. O óleo purificado também tem a sua indicação, principalmente para aquelas pessoas que têm a intolerância, né, ao THC. Então, a gente não pode excluir, mas a gente tem que valorizar o óleo integral. E aí eu chego numa pesquisa maravilhosa que eu gostaria de dividir com vocês, se vocês ainda não conhecem, que é um estudo feito pelo Dr. Estácio, na Universidade Federal da Paraíba, que ele fez a avaliação da eficácia e segurança do extrato de cannabis rico em canabidiol em crianças com transtorno do espectro autista. Então, eles usaram o extrato da Brace de 0,5, pegaram um lote só, tanto para as crianças, que foi duplo cego, né? Então, eles fizeram a característica, tudo bonitinho, como se fosse um óleo da Brace, para as crianças que receberam placebo, das crianças que não receberam placebo, eles conseguiram qualificar esse óleo. Então, eles viram que era um óleo 9:1. E a característica deste óleo, eles tinham THC, pouquinho, tinha CBDA, tinha CBD, e no total aí tem a proporção, isso que é um óleo 9:1. Eles pegaram 31 crianças, né, no sorteio, 31 crianças autistas versus 29 não, e fizeram o grupo para comparar se foi efetivo ou não foi efetivo. Novamente, tiveram efeitos colaterais,
mas os efeitos adversos foi insônia e tontura, então muito pouco. Então, assim, a gente vê que mesmo tendo algum efeito adverso, ele é mínimo perto dos riscos, né, que as outras medicações trazem. Eles conseguiram observar que as crianças ficaram melhor comparadas às outras da agitação psicomotora, que é um dos problemas mais graves que as mães enfrentam do autismo, é aquela criança que não tem minuto, não tem tempo, não tem sono. Então, eles observaram que as crianças tiveram uma melhora global. Eles tinham muito medo por conta de TDAHC, que tivesse algumas crianças com déficit cognitivo, alguma piora, mas não observaram isso. Muito pelo contrário, muitas crianças até melhoraram. Teve criança que começou a falar, crianças que não falavam. Para os pais, lógico que é gol de letra. Não interferiu na qualidade de sono das crianças. Elas tiveram melhora da alimentação, melhora da ansiedade, não tiveram nenhum problema com a administração. Os únicos efeitos colaterais brandos foram um pouco de tontura, em algumas insônia, algumas tiveram cólica, que a gente não sabe se é do veículo, do óleo ou dos próprios fitocannabinoides, e algumas tiveram ganho de peso. Para alguns casos é até interessante, a gente sabe que muitas crianças são muito magrinhas, não se alimentam. A coisa mais importante é que assim eles usaram de 6 a 70 gotas, do 0,5. Então, a dose variou de 0,3 miligramas a 3,5 miligramas de CBD. Então, isso é microdose. E microdose foi efetivo. Então, novamente mostrando para vocês que a gente tem que sempre titular a dose. E, de preferência, doses pequenas. E aí eles explicam que talvez tenha feito o efeito comitiva, tenha sido muito, muito importante. Neste caso, a gente acredita que sim. É muito importante. A gente já tem estudos científicos, como eu mostrei para vocês, bem passando, que referendam o nosso tratamento com os fitocannabinoides. Mas a gente não pode deixar de pensar no tratamento biológico do autismo, ver o tratamento da disbiose, das comorbidades, das intoxicações que essa criança possa ter, das alergias. Então, a gente sempre diz que é importante tirar, fazer uma dieta mais livre de glúten, de leite, de açúcar, a gente cuidar dos corantes, conservantes, tirar esse tipo de alimentação, fazer a suplementação da vitamina D, das vitaminas. Em muitos casos, eu não coloquei aqui, mas a gente pode dar o uso da melatonina, a gente pode usar a naltrexona em baixa dose como um modelador do sistema opioide que colaborará com o sistema endocannabinoide também. E aí, onde nós chegamos? A inflamação crônica, ela não é só presente no autismo. Todas as patologias graves, elas possuem uma inflamação. Então, os fitocannabinoides, eles agem diminuindo essa inflamação. Mas nós precisamos tratar essa inflamação crônica. E como? Com certeza com a naturopatia. Então, o Padre Ticão, ele sempre fez questão de desenvolver outros cursos, não só de cannabis, até anterior a cannabis, porque ele via com bons olhos a questão da alimentação, da água alcalina. Então, se vocês acompanharem os outros cursos que ele tem gravado, vocês vão ver como é importante a gente se ater a esse capítulo. Nós temos já provas o suficiente que nós podemos sim medicar com a cannabis as crianças autistas, os adultos, mas também temos que cuidar da inflamação crônica. Se nós não cuidarmos dessa inflamação crônica que as patologias graves têm, a gente vai estar dando só os fitocannabinoides querendo que ele faça milagre. Não que ele não possa fazer, a gente já viu muitos casos, mas a gente sabe que em doenças degenerativas, doenças crônicas, é vital o acompanhamento a longo prazo. E para a gente ser efetivo, não adianta ter uma melhora e depois ter uma queda, porque exatamente a pessoa acha que os fitocannabinoides têm que fazer tudo e pode tomar 1 litro de Coca-Cola, por exemplo. Então, é muito importante que a gente olhe com carinho todas essas doenças e que a gente as trate também do ponto de vista do tratamento biológico dessas doenças. Olá a todos, meu nome é Eliane Nunes, sou psiquiatra, psicanalista. Atualmente estou diretora da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa e estou cuidando de mães e mulheres que plantam o projeto Mulheres e Mães Jardineiras, em parceria com a SBEC.